Fala galera, tranquilo? De boa? Queridos, hoje aqui eu venho para nossa física, a parte de calorimetria, né? A frente de calorimetria, que é a parte que a gente vinha na última aula, falando sobre o calor sensível. Se você não lembra, já dá aquela folheada para vir junto comigo, tá? Lembra que eu falei que o calor sensível, ele era presente quando ocorria variação de temperatura, muito bom. E a gente viu também o calor específico, lembra dele? Algo muito importante que eu falei para você que era como se fosse uma resistência à mudança de temperatura, lembra? Eu dei o exemplo da areia e da água. Eu falei que se a areia tem um calor específico muito baixo, a temperatura dela oscila muito. Isso explica, por exemplo, porque a areia esquenta na praia enquanto a água está gelada, beleza? Foi esse o nosso papo. Hoje eu venho fechando a ideia de calorimetria e eu trago para vocês a quantidade de calor latente. E você logo já me questiona, fala, então, mas espera aí, existe outro calor então que não é o sensível? Galera, na verdade é tudo a mesma coisa, tá? É a mesma parada, é o mesmo calor. Porém a gente divide para momentos diferentes. Lembra que na última aula a quantidade de calor sensível era para quando um corpo sofria mudança de temperatura. Eu vou definir assim para você. A quantidade de calor latente é então quando um certo corpo, então é quando o corpo sofre mudança. Olha isso, galera, olha a diferença. Antes era variação de temperatura. Agora esse calor latente é quando tem mudança de estado físico, beleza? O corpo sofre mudança de estado físico. Tudo bem, galera? Tranquilo? Você está entendendo o que está acontecendo? A gente estuda o calor em formas diferentes. Lá para quando eu só mudo a temperatura, porém o estado é o mesmo. Eu pego água, eu esquento ela, porém ela ainda é líquida. Só mudou a temperatura, calor sensível. Agora, quando o corpo sofre mudança de estado físico, aí sim o assunto é o calor latente. Quando o cara sai do sólido e vai para o líquido, do líquido para o gasoso, beleza? Galera, isso aqui tem a ver, eu posso até colocar como palavra-chave aqui, né? A mudança na agregação, eu adoro essa parte, agregação molecular, tudo bem? Agregação molecular. Tudo bem, meus queridos? Quando o corpo ele sofre uma mudança no seu arranjo de moléculas, aí sim é o calor latente, beleza? Aí você deve estar falando, tá, beleza, Dan. A gente viu que para mudança de temperatura era o que macete. E agora quando o corpo sofre mudança de estado? Beleza, aí eu tenho uma formulinha que a gente fala que é o que mole, que é a quantidade de calor, no caso agora latente, vai ser igual a massa vezes o calor latente do corpo. A gente tinha o que macete e agora eu tenho o que mole. Tudo bem, galera? O que eu preciso? Da massa do corpo e do calor latente, beleza? O calor latente é próprio de cada substância, beleza? E lembra, esse calor latente ele vai ser da fusão, da solidificação, ou seja, faz referência à mudança que está acontecendo, tá? Quer ver, ó? Olha esse esquema aqui que vai ficar claro para você. Vamos fazer o seguinte, ó, acompanha comigo. Eu tenho aqui água ainda sólida, beleza? A 0 graus Celsius. Nesse momento ela fica líquida a 0 graus Celsius, aqui também líquida, porém a 40. Quais as quantidades de calor que aconteceu ali para que isso ocorra? Porque, por exemplo, para que esse cara sólido viesse para o líquido, ele precisou envolver um certo calor. E para que esse cara líquido mudasse a temperatura, ele também precisou ter um calor envolvido. Mas qual o calor? O sensível ou o latente? Se liga, nesse caso, perceba que eu tenho exato momento da fusão, que é quando o cara sai do sólido a 0 graus Celsius e a água vai para o líquido. Tudo bem? Eu tenho o momento da fusão. Então, se é uma mudança de estado físico, o calor que envolve aqui é o calor latente. Eu tenho um que mole nessa passagem. O corpo sofre mudança na agregação das moléculas. Tá lindo? Agora olha isso. Eu tinha uma água líquida a 0 graus e ela permanece líquida, porém sofreu mudança na sua temperatura. Já não é mais o calor latente, é o calor da outra aula, né?
é o calor que a gente chamou de calor sensível. Está entendendo o que eu estou falando, meu filho? Depende da situação e o calor que vai estar envolvido. O calor latente, ele sempre está associado à mudança de estado. E o calor sensível, apenas uma variação de temperatura. Eu quis representar para vocês aqui o exato momento que ocorre a fusão, tá? Quando a pedra de gelo alcançou o zero e vai se tornar líquida totalmente depois a 0 graus Celsius. Beleza, galera? Tranquilo? E para chegar nesse cara, a gente precisa do Kmol, tá? Só um detalhe, as unidades que a gente vai usar para o calor continuam a mesma, tá? A gente vai usar Joule, Joule, beleza? O Joule ou calorias, beleza? Calor continua com a mesma unidade, podendo ser Joule ou calorias, tá? Esse cara no SI e esse cara de uma forma mais usual. Tudo bem, lindos? Tranquilo? Legal. Galera, agora eu quero fazer um estudo um pouco mais, assim, não é nem aprofundado, mas mais próprio para esse L aqui, ó, que é o calor latente da substância, tudo bem? Você pode até completar aí no seu caderno que esse calor latente é o L, tudo bem? Esse L maiúsculo que eu falei para vocês aí. De boa? O que ele significa? Lembra que a gente tinha o Czinho no calor sensível? Lembra disso? Que ele era o que determinava, né, o quanto de energia um corpo precisava? O que é então o calor latente? Ele determina o quanto de energia o corpo precisa para mudar o seu estado. Então, sempre que você vê o calor latente de uma substância, o L de uma substância, ele está te informando o quanto de energia, o quanto de calor eu preciso para que eu mude de estado físico. Tudo bem? Compara com o calor específico da última aula. Olha o seu caderno aí. Eu falei para você, o calor específico, o Czinho, era o quanto de energia precisava para que eu variasse a temperatura. Então eu vou definir assim para você, ó. Quem é o calor latente? Ele basicamente determina a quantidade, olha isso, depois você copia, quantidade de energia necessária para que 1 grama de uma substância, tudo bem? De uma substância mude o estado físico. Você entendeu o que eu descrevi aqui ou não para você? Eu vou determinar o quanto de energia, né, uma certa quantidade de um cara precisa para mudar o estado físico. Não variar a temperatura, mas sim o estado, beleza? Quer ver ficar mais claro para você? Faz um favor aqui, ó. Pega nessa equação, isola o calor latente, ou seja, a massa que está multiplicando passa dividindo, ó. Olha o que significa o calor latente, olha como é que vai ficar claro. Calor latente é a quantidade de calor, tudo bem? Dividido pela massa. Você concorda comigo? Quantidade de calor pela massa. É exatamente o que eu falei para você. É o quanto de energia uma certa quantidade precisa, só que para mudar o estado, tudo bem? Sempre que eu falo da parte latente, é a mudança de estado. Galera, uma curiosidade. Lembra que na última aula eu falei de calor sensível, quantidade de calor sensível? Essa palavra sensível faz uma referência a ser sensível ao termômetro, tudo bem? Por isso que antes era só uma variação de temperatura, porque é um calor sensível à mudança de temperatura. Aqui eu já falo uma mudança de estado, beleza? Tá lindo para vocês a definição, então? Falou em calor latente, é o que vai determinar o quanto de energia eu preciso para mudar o estado. Galera, só um detalhe legal aqui, ó, as unidades desse cara, tá? Basicamente é o seguinte, ó, acompanha comigo aqui o rolê. Eu vou até usar um exemplo. Se eu pego o L de fusão da água. Como assim, Danilo? Ó, é a quantidade de energia para que ocorra a fusão, né? Para que a água saia do sólido e vá para o líquido. É um valor conhecido, talvez você já tenha visto. Ele vale 80.
Você entendeu o que eu quis dizer aqui, né? É o calor latente para que ocorra fusão da água, tá? Para que a água saia do sólido e vá para o líquido. Ele vale 80. Qual a unidade, galera? Olha, a unidade mais usual possível, né? A mais usual é o seguinte: quantidade de calor em cal dividido por massa em gramas. Geralmente é assim que o exercício traz as unidades, tudo bem? Ó, 80 calorias por grama. Isso para o calor latente de fusão, tá bom? Que geralmente é o que ocorre com a água nos exercícios, né? Para que a água consiga sair do sólido e vá para o líquido, tá? É esse o rolê. Danilo, pode estar em outra unidade? Pode. Poderia ser joule por quilograma, tudo bem? Mas a maioria dos caras traz assim. Legal? Tranquilo? De boa então. Queridos, vamos lá? Deixa eu falar para vocês. Você percebeu que eu coloquei ele positivo aqui, né? Porém, em alguns exercícios, ele coloca assim para você, ó, o L de solidificação. Solidificação. É o calor latente para que a água saia do líquido e vá para o sólido. Quanto que vale, Dan? Como é que é o rolê? Olha aqui, olha o rolê que acontece. Menos 80 cal por grama. Sabe esse menos aqui? Então, é isso que eu vou te explicar aqui embaixo. Em alguns exercícios você vai encontrar um calor latente negativo. Eu já te explico o que significa. Então, os mais conhecidos é o calor latente de fusão da água e o calor latente de solidificação da água. A única diferença é o sinal que eu vou te falar aqui agora. Galera, quando você tem um calor latente maior que zero, ou seja, um calor latente positivo, isso significa que é um processo endotérmico lá da química. Como assim, Danilo? Endotérmico. É um cara que ele está basicamente absorvendo calor. Beleza ou não? Sempre que o seu L for positivo, faz referência a um processo endo. Isso ocorre na fusão, por exemplo. Ó, para que o gelo saia do sólido e vá para o líquido, ele precisa absorver calor. Então, por isso que o L de fusão é positivo. Então, quando o seu L for positivo, obviamente, a quantidade de calor também é positiva, né? Porque, ó, se esse cara for mais, obviamente vai dar um valor mais, né? Porque a massa não vai variar o sinal. Você está entendendo o que eu estou falando? Você entende então que um L positivo é associado para processos que absorvem calor, igual a fusão, né? O cara sai do sólido e ir para o líquido. Agora, quando eu tenho um latente negativo, né, menor que zero, ó, vou até trocar a cor aqui para ficar didático. Quando você vê um cara negativo, o que acontece? É um processo exotérmico. Quer dizer o seguinte, ele está liberando calor para que aquilo ocorra. Isso, por exemplo, na solidificação. A água sair do líquido e vir para o sólido, né? Ela precisa liberar calor. É um processo exotérmico. E, obviamente, se esse cara for negativo, o calor, né, a quantidade de calor também vai ser negativa. Você entendeu, então, por que o L de solidificação é menos? Sim ou não? Ele simplesmente está te indicando que é um processo exo, é um processo de liberar calor para que ocorra. Tudo bem? E faz sentido, né? Para que ocorra a solidificação, sair da água líquida e ir para o gelo, né, para o sólido, ele precisa liberar calor para que ocorra aquilo. Então, basicamente, o sinal está associado com esse processo químico de ser endo ou exo. E, via de regra, os que mais aparecem pra gente são esses dois, né? O latente de fusão e solidificação, variando aí somente a parte do sinal. Tudo bem, meus queridos? Tranquilo? Isso aqui é bastante interessante para que você consiga fazer análise e saber qual processo está ocorrendo, entendeu? Porque você bateu um olho num calor latente mais, simplesmente um processo aí de absorção de calor. Um calor latente menos, um processo que está liberando calor, né? Por exemplo, saindo do líquido e indo para o sólido. Ele libera calor para que aquilo ocorra. Tudo bem, meus queridos? Sussa até aqui? Então a gente falou um pouco sobre a quantidade de calor latente, beleza? Galera, para a gente encerrar isso aqui, eu vou falar um pouco sobre as trocas de calor, beleza? Bom, e padrão, como sempre,
eu vou apagar a lousa no vídeo mesmo. Bom, dá aquele print aí se necessário e eu vou apagar, beleza? Galera, agora eu vou explicar aqui para que a gente praticamente encerre a parte de calor latente, calorimetria em geral. Eu vou falar sobre as trocas de calor, beleza? Rapidamente aqui, meus queridos. Vamos nós? Acompanha comigo aí. Só apagar aqui e a gente já fala. Ó, vamos lá, fera. Quantidade de calor, a gente para um pouco e vai falar agora sobre as trocas de calor. Vou até trocar a caneta aqui para ficar igual, né? Ó, vamos lá, galera. Trocar uma ideiazinha agora sobre trocas de calor. Como assim, Dan? Trocas de calor. O que você está querendo dizer com isso aí? Galera, imagina o seguinte, ó. Se eu tenho recipientes, né, um recipiente, melhor dizendo, com objetos ali dentro, vai ocorrer uma troca de calor entre os caras até que ocorra um tal que chama de equilíbrio térmico. Basicamente é quando os corpos ali dentro atingem a mesma temperatura. Então vamos imaginar a situação, ó. Imagina que eu tenho um recipiente, tá? Tipo um isopor, por exemplo, uma caixa térmica, algo do tipo, né? Eu tenho aqui o rolê todo, de boa, né? Primeiro de tudo, galera, esse recipiente, os exercícios vão trabalhar com o nome de calorímetro, beleza? É um recipiente que vai, transportar os corpos e permitir as trocas de calor, beleza? O calorímetro ideal, o que é um calorímetro ideal? É assim, um cara que funciona de forma perfeita, isola de forma perfeita. Eu posso dizer que a sua capacidade térmica ela é nula, ela é zero. Lembra de capacidade térmica? É uma propriedade do corpo, da última aula. Era algo que o corpo, né, transferia calor. Então o calorímetro ideal, ele tem essa capacidade nula. Ele não participa da troca, beleza? Só me interessa o que está aqui dentro. E não as suas paredes, o recipiente em si. Então a gente fala quando a capacidade é zero, é um recipiente ideal, tudo bem? Ideal. Eu vou ter um sistema termicamente isolado, tudo bem? Ele vai ser isolado somente aqui dentro, com um recipiente não participando da brincadeira toda, beleza? E qual que é o objetivo? Vamos fazer uma situação, ó. Dentro desse carinha, vamos colocar dois objetos aqui, ó. O A e o carinha B. Né? Tipo, dois refrigerantes, alguma coisa. Qual que vai ser a ideia, galera? A ideia é o seguinte... A ideia aqui dentro, eu tenho um sistema termicamente isolado. O que isso significa? Só vai ter troca de calor entre os caras aqui dentro, tudo bem? Não tem perda de calor lá para fora, ganho de calor. O calorímetro em si, o próprio recipiente não participa, já que ele é ideal, beleza? E o que acontece? As trocas de calor entre esses dois corpos buscam atingir o equilíbrio térmico. Aí você fala, putz, Dan, o que é o equilíbrio térmico, né? Basicamente é o seguinte, ó. Esses caras vão buscar o equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico. Tá, Dan, e isso significa o quê? Significa que a temperatura de um corpo, a temperatura do corpinho A, vai ser igual à temperatura do corpinho B. Tudo bem? Isso é quando as substâncias, né, os corpos, atingem um equilíbrio térmico. Elas ficam trocando calor, até atingir uma temperatura igual, beleza? Quando ambas têm a mesma temperatura, eu posso dizer que elas estão em equilíbrio térmico. Tudo bem? Só que, galera, aqui que vem o grande lance, né? Você concorda comigo que é um sistema isolado? Não tem perda nem ganho da parte externa. É só entre esses caras. Sabe o que isso significa? Que a quantidade de calor do início do sistema vai ser igual ao do fim. Porque é o seguinte, o corpo A libera 20 joules, o corpo B então recebe 20. O corpo B libera 5, o corpo A pega 5. Você entende isso? Eles vão trocando de calor até atingir o equilíbrio. Porém, a quantidade é a mesma, eles só trocam de calor. Sabe o que eu posso concluir com isso? É o seguinte, ó.
a quantidade de calor que foi cedida mais a quantidade de calor que foi recebida. Você concorda comigo, né? Porque alguém cedeu e alguém ganhou entre os dois corpos. Eles foram fazendo esse processo de troca para atingir o equilíbrio. Porém, no fim de tudo isso, vai ser igual a zero. Danilo, por que igual a zero? Porque é um sistema termicamente isolado. Não tem perda ou ganho de calor. Eles apenas foram fazendo troca de calor. Um corpo cedeu, um corpo recebeu, um corpo cedeu, um recebeu, e assim foi. Porém, é igual a zero porque ninguém ficou com perda ou ganho, beleza? Por isso que é importante que seja um calorímetro ideal. Tudo bem? Para que o sistema fique isolado termicamente. Tudo bem? Tá claro isso? Você entende o porquê que eu isolei aqui? Porque apesar de todas as trocas, tudo isso vai ser igual a zero, demonstrando que é um sistema isolado.